O vereador da Rede Sustentabilidade tratou do tema durante a sua manifestação na tribuna da Câmara de Vereadores de Farroupilha. De acordo com o pastor Davi Almeida, a segurança trazida pela urna eletrônica tem gerado diversas manifestações pelo Brasil nos últimos anos. O vereador da Rede Sustentabilidade entende que o voto auditável poderá trazer uma ampla mudança no processo eleitoral dos últimos anos no país. O vereador pastor Davi Almeida lista possíveis vantagens e também desvantagens caso o Brasil venha a implantar o voto impresso e auditável já para as eleições do próximo ano. Também falo hoje à noite de um tema muito polêmico, né, que traz a necessidade de nós falarmos e refletirmos aqui nesta casa também, um tema nacional, né, que nos últimos anos tem avançado nas discussões, né, sobre a segurança da urna eletrônica, né, que nós temos hoje, né, tem intensificado isso e se intensificou mais nas eleições de 2018, quando o atual presidente Bolsonaro fala sobre fraude da urna eletrônica, né, isso se tomou uma grande proporção. E esse debate ele vem ganhando fôlego, né? A gente vê que essa discussão ela vem crescendo, né? E foi criada então uma comissão especial que analisa a PEC sobre a obrigatoriedade do voto impresso e auditável, né? A proposta é que o voto ele seja registrado na urna e depois impresso, né? Após o registro, avaliado pelo eleitor, não tocando no voto, não tocando no papel, e automaticamente já vá para uma urna que, havendo a necessidade, né, ela vai ser auditável, né, uma urna lacrada. Bom, muito bem. Quais as vantagens desse processo? Quais as desvantagens desse processo? Que nós precisamos pensar nesse processo que muda todo um processo eleitoral de alguns anos já aqui no Brasil, né? Alguns poderiam dizer as vantagens, maior transparência, né? Poderá que se fale, né, uma possibilidade de auditar as células em um caso de questionamento de resultado, né, maior transparência, não sei, ou maior segurança, né, numa eventual fraude, né, vista a vulnerabilidade dos sistemas computacionais, né? A gente sabe que os hackers estão aí, existem as possibilidades, por maior que seja, né, um programa de segurança e por diante. E, quem sabe, mais tranquilidade ao eleitor, trazendo segurança de que faz o seu voto, registra, tem outro registro necessariamente, né, e o que passaria a conferir o seu voto. Quem sabe, são algumas vantagens que a gente possa trazer para esta eleição. E nós precisamos pensar e nos posicionar, né, quanto a isso. Mas quais as desvantagens desse processo também? O que nós teríamos de desvantagens? O TSE aponta uma das desvantagens, que seriam os gastos estimados a 2,5 bilhões de reais de investimento para adaptar as impressoras às urnas. Ou seja, é um grande investimento, haja vista que nós já viemos falando agora, há poucos dias, de um fundo eleitoral, né, de 5,7 bilhões, em que também o presidente, nesta segunda-feira, fala que não vetará 2 bilhões, mas provavelmente autorizará 4 bilhões diante da lei que existe, né, e que precisa ser autorizado. Bom, segundo ponto das desvantagens, quem sabe uns atrasos, né, que a impressão poderia causar um processo demorado de votação, de conferência, enfim, né, da agilidade que nós não teríamos nesse caso. E, em terceiro lugar, a possibilidade de quebra de sigilo do voto. Haja vista que vai ter um registro, né, e vai ter ali o seu voto, quem você votou. Então, cabe a nós questionarmos isso. E o TSE garante que as urnas eletrônicas são eficientes, né, uma garantia que o TSE nos dá, seguras, e elas também são auditáveis. Então, trago aqui esse questionamento: será que uma equipe composta por auditores, né, havendo a necessidade de auditar as urnas que já existem ou não? Trago essa reflexão para todos vocês, uma vez que nunca houve um registro de fraude, de fato,
né, comprovado aqui no Brasil. Então, não há esse registro, mas há uma suposição de que, porventura, possa acontecer. Enfim, então, um outro detalhe desta situação é que a PEC tem que ser concluída até outubro de 2021, passando pela Câmara dos Deputados e passando pelo Senado, para que, então, a nova regra esteja em vigor em 2022. Ou seja, são passos que terão que ser dados, bem pensados, né, para que a gente possa avaliar todos esses custos de investimento para as eleições. 2,5 bilhões de reais para adequar para o novo processo, mais 5 bilhões e 700 para um fundo eleitoral, ou seja, com todo esse recurso, o que nós poderíamos fazer pelo Brasil? É a pergunta que fica nesse momento. Esta manifestação ocorreu na sessão da última segunda-feira, quando o vereador pastor Davi Almeida ocupou o espaço do grande expediente no Legislativo Municipal de Farroupilha. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.